A paz do Senhor Jesus. É, você está bem antenado com a meditação e sabe que Paulo está preso em Cesareia. Paulo está debaixo da custódia romana por causa da acusação feita pelos judeus que não criam em Cristo. E agora está aqui esperando para o que vai acontecer no futuro com relação ao seu processo, às acusações levantadas contra ele. Nós estamos aqui quase na metade do ano 57 e vamos ver o que vai acontecer na sequência. Você deve se lembrar que o comandante Lísias entregou Paulo para ser julgado pelo governador romano Félix, na cidade de Cesareia. O texto então nos diz que, diante disso, o sumo sacerdote Ananias, que estava em Jerusalém, foi para Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e até contratou um advogado que nós sabemos aqui que é romano, pelo nome chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Tértulo, então, aqui num processo formal romano, porque afinal de contas Paulo também é cidadão romano, faz toda uma introdução aqui, vamos dizer assim, né, elogiando exageradamente o governador Félix e faz acusação contra Paulo dizendo o seguinte, a partir do verso 5 do capítulo 24. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. E assim, todos os que acompanharam aí essa comitiva de acusadores confirmaram que isso era verdade. E assim, Paulo tem a oportunidade de se defender nesse processo formal. E no verso 12 ele diz: Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas, ou em qualquer outro lugar na cidade. Nem tampouco pode provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. E assim Paulo diz: Olha, eu estou apenas seguindo a religião dos nossos antepassados, porque, na verdade, eu sou seguidor do caminho, que eles estão chamando de seita. Creio em tudo que concorda com a lei, no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. E assim, o julgamento prossegue. As circunstâncias aqui são complicadas para Paulo, mas ele diz claramente que este é o motivo de toda discussão. E afirma: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então, você pode imaginar o que um governador romano, apesar da sua boa formação, como é que ele lida com isso. Então, o texto nos diz que o Félix, sabendo já muita coisa sobre o caminho, ou seja, sobre a fé cristã, adiou a causa e diz: Quando o comandante Lísias chegar, eu vou decidir o que fazer com vocês. E assim, um pouco tempo depois, Félix veio com a sua mulher, Drusila, e Drusila era judia e quis ouvir mais sobre o apóstolo Paulo, da parte de Paulo, que ele tinha a dizer. Paulo então começou a falar com os dois sobre a justiça, o domínio próprio, o juízo vindouro. Félix teve medo. É interessante o governador romano com medo. Quanta gente importante vive cheia de medo, porque a sua vida não está certa com Deus. Ele diz: basta, por enquanto.
Pode sair. Uma outra hora eu vou mandar chamá-lo de novo. E ao mesmo tempo, como alguém envolvido com a situação política, esperava que Paulo lhe desse dinheiro para ver se com esse tipo de suborno ele poderia facilitar a libertação dele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Veja só, quanta injustiça acontece nesse mundo. Paulo não é culpado, e aqui, como tantas vezes acontece, a justiça tarda e falha. Por razões políticas, Paulo permanece preso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração.